Bom dia, tudo bem? Live da manhã. O tema de hoje é custo de oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão, eu ajudo empreendedores, principalmente prestadores de serviço, a trabalharem estratégias eficientes. O que é eficiência? Mínimo de esforço por o máximo de resultado. Afinal, quem trabalha demais é igual um motor em primeira marcha. Acelera muito, não tem tempo de ganhar dinheiro, não tem tempo de pensar, só faz barulho. Bom dia, Dila. Acabamos começando um pouquinho mais tarde do que combinamos hoje. Eu não consegui começar mais cedo, mas vamos embora. Vamos começar. Custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? A gente pode resumir isso daqui em quanto custa uma oportunidade para você. Quanto custa o seu dia? Quanto custa a sua hora? Vamos supor, existem procedimentos, existem coisas que você vende, principalmente você que é prestadora de serviço, vende tempo, que vai ter um custo elevado, uma lucratividade elevada. Vai ter outras coisas que vai ter uma lucratividade mais baixa, menos elevado, obviamente. Então, essa questão de custo de oportunidade é você ver o quanto que vale uma oportunidade para você, o quanto que vale uma hora para você, o quanto vale o seu esforço naquilo que você está proposto a fazer. Porque do contrário, você acaba baixando a sua eficiência de faturamento, você acaba se sobrecarregando e não sendo eficiente. No começo, bem no começo, isso aqui não faz muita diferença. Vamos supor, uma pessoa que faz... Minha esposa, quando ela começou, ela fazia design de sobrancelhas a R$ 20. Então, uma pessoa que faz design de sobrancelhas a R$ 20, ela consegue fazer 10 designs por dia se ela tiver com a agenda bem lotada. 10 por dia vezes 22 dias dá R$ 4.400 no mês. Esse é o máximo que essa pessoa consegue atingir. Só que a partir do momento que ela começou a fazer micropigmentação, cobrando R$ 350 e demorando 2 horas e meia, 3 horas para fazer, a gente pega esses R$ 350 e divide por 3. A gente vai ter 110, R$ 112 mais ou menos por hora. Então, em uma hora ela conseguia fazer 2 designs de sobrancelhas, malemar 3, então dava R$ 40, R$ 60, enquanto na micropigmentação a hora dela valia 100 e pouco. Logo, mínimo de esforço, máximo de resultado. Fora que é muito mais fácil, você atender uma cliente de micropigmentação do que você lotar 2, 4, 6 horários, atender 6 clientes, lidar com 6 possibilidades de falta, lidar com 6 possibilidades de café, 6 idas ao banheiro, 6 levantadas para abrir o portão, 6 pessoas pensando em agendar. Quem marca agenda sabe como é que é. A pessoa ela vai agendar, não necessariamente ela agenda, você está conversando. Então, a cada uma pessoa que você agenda, talvez 5, 10 pessoas te disseram não, te enrolaram, só foram curiosas. Enfim, para você agendar 6 pessoas, você tem que falar com muito mais do que 6 pessoas. Então é muito mais fácil você lidar com um agendamento. Aí que está a questão do custo de oportunidade. Então valia muito mais para ela fazer micropigmentação. Só que no começo, quando você não tem uma agenda cheia daquilo, fica um negócio que tanto faz, tanto fez. Ela não, vamos supor, no caso da minha esposa, ela lotou muito rápido. Mas vamos colocar aqui uma pessoa que faz R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, R$ 2.000. Ela não tem agenda lotada. Então não faz tanta diferença no começo para ela se ela está fazendo uma micro no dia ou se ela está fazendo 3, 4 design. Enfim, ela vai mesclando. Não faz muita diferença. Só que, conforme essa pessoa ela vai crescendo, conforme ela vai lotando a agenda, ela vai começando a sobrecarregar sem bater o resultado que ela gostaria. Porque no design, por mais que ela trabalhe demais, ela só consegue chegar em um valor. Ela só consegue chegar lá nos seus 4.400. Na micro, a R$ 350 foi como ela começou lá atrás. Você coloca aí 2 por dia, 700. R$ 700 por dia vezes 22 dias trabalhados, segunda a sexta.
Dá 7 mil, 14 mil, 14 mil mais 2 dias, mais 7, 14, 15, sei lá, dava uns 15, 16 mil mais ou menos o custo de oportunidade dela do mês. Olha a diferença. De 15 mil para 4 mil. Agora, se ela não tira a agenda de design de sobrancelhas das costas dela, ela não chega nesses 15 mil nunca. Vamos supor que metade da agenda dela é design de sobrancelhas. Então metade do tempo ela vai trabalhar para fazer 2 mil, porque ela não conseguiu a agenda cheia. Ela só conseguiria 4.400 se ela tivesse com a agenda cheia, certo? Então ela trabalhou tudo isso para fazer 2.200. Metade do mês. Aí vamos colocar metade de agenda de micro. Vamos contar que as duas estão lotadas. Então metade de 15 mil dá 7, 14, 7.500. Então 7.500 mais 2, 8, 9. Essa profissional ia ficar batendo 9 mil reais. Ela não ia sair disso. Ela ia estar sobrecarregada e ela não ia saber por quê. Mas sabe por quê? Porque ela não consegue parar de fazer micro design de sobrancelhas. Ela pode subir o preço? Pode. Se design de sobrancelhas está muito barato, ela pode subir o preço. Só que mesmo assim, não vale mais a pena para ela. Só que isso é muito comum. Eu vejo muita profissional aí fazendo escova, fazendo corte barato, fazendo tratamento barato, fazendo um monte de coisa barata, sendo que tem lá o iluminado que ela faz, tem o alisamento que ela faz, que vale muito mais grana, muito menos esforço, só que ela está ocupada atendendo um monte de cliente picada. No começo, como eu falei, não é um problema. Mas o dia que você quer escalar, você não consegue. Você não consegue. Porque aquilo que não custa quase nada está ocupando o seu tempo. E o seu tempo é exatamente o mesmo. O bem mais valioso que você tem é seu tempo. E geralmente a pessoa que não faz grana, é o que ela menos vai valorizar, vai ser o tempo dela. E isso é um problema muito grave que você comete nos seus negócios. Você não valorizar o seu tempo. Então é muito fácil de, sei lá, um parente te chama, alguém te chama, você vai ajudar, você vai fazer, você perde seu dia. Você fica horas respondendo o áudio das pessoas no WhatsApp. Bom dia, Cris. E você acha, não, tá tudo bem, é o meu tempo, eu tenho que dedicar meu tempo às pessoas. Não necessariamente. Se você não valoriza seu tempo, o maior bem que você tem, você não valoriza a sua vida. Quando a gente fala do seu tempo, a gente está falando do sopro divino. A coisa mais valiosa que você tem na vida. Isso aqui vale muito, muito, muito mais do que dinheiro. A gente vende tempo por dinheiro. Mas na real o tempo vale muito mais. Muito mais. Então quanto que vale sua hora? A hora da designer de sobrancelhas vale 40 reais? Vale 60 reais? A hora da micropigmentadora começou a valer ali 120. Ela terminou, saiu do Brasil cobrando 850, fazendo o procedimento em 1 hora e meia. Então a hora dela vale, sei lá, 600 reais, por volta disso. Não, a hora dela vale muito mais do que isso. A hora dela vale 3 mil reais. A hora vale 1.000 reais. A hora da psicóloga que cobra 300 reais por consulta é 300 reais. A minha hora vale quanto? Vale 2 mil reais? Consultoria individual comigo? Não, não. Na real, a sua hora vale muito mais do que isso. Vale muito, muito, muito mais do que você cobra. Muito mais. Porque tempo não é dinheiro. Te ensinaram que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Escreve aqui. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Isso aqui é um pensamento muito escasso. Pensar que tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é vida. E vida é a coisa que você tem de mais importante. Por isso, já que você tem que vender parte do teu tempo para conseguir grana, para pagar suas contas, para pagar suas obrigações, para realizar sonhos, para fazer com que a sua vida tenha mais qualidade, então você precisa vender esse tempo pelo valor mais alto que você conseguir.
E você precisa fazer com que o tempo que você não consegue vender no valor alto seja eliminado, seja delegado. Do contrário, você não vai sair do lugar. Tem muita gente com pensamento, por causa de bloqueio isso aqui, tá? Bloqueio de abandono. A pessoa tem medo do abandono. Ela tem medo de subir preço, porque ela acha que as clientes dela vão abandonar ela. Ela tem medo de dizer não para clientes. Ela tem medo de colocar alguém para fazer os designs de sobrancelhas para ela, para fazer as escovas para ela, para cuidar daquelas clientes amadas que fizeram ela chegar até onde ela chegou. Aí ela tem medo. Pô, eu vou abandonar as pessoas. Na real, ela tem medo de ser abandonada. E aí ela não consegue desgrudar desses procedimentos. Ela não consegue parar de fazer coisas baratas. Ela não consegue dizer não para aquela pessoa que liga à tarde, você está precisando estudar e ela fica horas no telefone, você fica sem graça de desligar, você fica sem graça de falar alguma coisa para ela, só que você está consumindo o teu tempo. Você está consumindo um tempo que está sendo inconveniente. Não que você tenha que ser uma pessoa fria, não que você tenha que ser uma pessoa insensível, mas você tem que valorizar mais esse bem precioso que você tem, que é o tempo. Porque se você não valorizar, quem vai valorizar para você? Ninguém vai. Ninguém vai. E eu sei que muitas vezes uma conversa fiada acaba te atrapalhando assim de maneira absurda, demais. Demais. Às vezes você planejou fazer alguma coisa e aí acontece isso. Ou consultorias que as pessoas pedem para você sem pagar. Você precisa valorizar seu tempo, você precisa de verdade valorizar seu tempo. E você precisa olhar o custo de oportunidade que você tem com o seu tempo. Isso não é ser fria, isso é valorizar a vida. Você pode ajudar as pessoas, claro que você pode, você deve. O seu trabalho é só um pretexto para você abençoar a gente. Só um pretexto. A gente está nesse mundo aqui para abençoar pessoas. Só que a gente não pode misturar as coisas. A gente não pode pegar o tempo do nosso trabalho, o tempo que a gente tem aqui para construir um grau de energia maior para abençoar muito mais gente, afinal, quando você fatura mais, está abençoando mais gente, jogando esse tempo fora, desperdiçando. Então, essa profissional, vamos colocar o exemplo aqui, que ela fica metade do tempo fazendo um procedimento que está com custo de oportunidade baixíssimo, e a outra metade fazendo um outro procedimento, ela não consegue escalar. No caso dessa conta que eu fiz, ela não sai dos 9 mil de faturamento. Por que muitas vezes você não sai dos 9 mil, não sai dos 5 mil, você está com a agenda lotada, entupida, e você não consegue sair de determinados faturamentos? Porque provavelmente você tem alguma coisa com custo de oportunidade muito baixo, ou seus procedimentos são incompatíveis com o faturamento que você quer ter. Aí você está trabalhando demais com um preço que não é compatível com o que você quer faturar. Então o que precisa ser feito? No caso desse exemplo que eu trouxe no começo aqui, ela precisa parar de fazer os procedimentos baratos, delegar alguém. Foi o que minha esposa fez. Ela pegou uma pessoa para fazer os designs de sobrancelhas e parou de fazer. Teve cliente que, eu queria muito fazer com ela. Queria, mas infelizmente eu não faço mais. Infelizmente é assim que funciona. E as clientes, elas vão entendendo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Por mais que as clientes te trouxeram até aqui, elas te trouxeram até aqui. Só que não é aqui que você quer morrer. É aqui que você quer morrer? Ou você quer conquistar mais? Ou você quer abençoar mais pessoas? Ou você quer dar aula para mais pessoas? Ou você quer abençoar mais as pessoas da sua casa? Você quer ter um carro melhor? Quer ter uma casa melhor? Quer poder viajar? Quer poder ter um espaço mais bonito? Um lugar mais confortável para você atender seus clientes? Você quer investir em mais anúncio para atrair mais pessoas? E pessoas vindo de cada vez mais longe para ser abençoadas com o seu conhecimento, com os seus procedimentos, com aquilo que você faz, aquilo que você foi chamado. Você não quer isso? Então você vai precisar crescer. Você vai precisar lidar com isso. Quem acha que você está sendo desumilde, isso aqui é muito mais sobre ela do que sobre você. Não é isso. Você está avançando, você está crescendo. E se alguém quiser ficar para trás, fazer o quê? Ficou, ué.
Se a pessoa não sabe entender isso, paciência. Você tem um compromisso consigo mesmo, você tem um compromisso com a sua família, você tem um compromisso com seus filhos, você tem um compromisso com seus sonhos, você tem um compromisso com o seu eu do futuro, você tem um compromisso com as pessoas que vão ser abençoadas através daquilo que você faz, através daquilo que você foi chamada ou chamado. Então, vamos lá. Primeira coisa é isso. Vamos olhar. Se você está com a agenda vazia, beleza, faz tudo. Mas você precisa trabalhar estratégia para você poder encher mais essa agenda. A agenda lotada não é sinal de prosperidade. Não adianta só encher. Você tem que trazer gente. Então, o que eu indico? Cara, se você não está na agenda escalável. Para você aprender a fazer anúncio, aprender a atrair o público certo, aprender a vender, encher a agenda. Se você não está na agenda escalável, manda um direct lá que eu te indico. Mas enfim, você precisa fazer isso. A partir do momento que você faz isso, cria notoriedade, cria um nome forte na sua cidade, você vai começar a trabalhar o custo de oportunidade. Vai começar a ver o que vale a pena você fazer e o que não vale a pena você fazer. O que não vale a pena você para, o que vale a pena você mantém. Você pode delegar para alguém. Beleza. Qual que é o próximo passo? Começar a subir esse preço. Então, você faz aí, sei lá, seu alongamento de unha a R$130. Vamos subir esse preço. Tá com a agenda lotada? Tá com muita gente querendo? Vamos subir esse preço. A agenda lotada é sinal que tá barato. O indicativo de que uma coisa tá barata é a agenda lotada. A agenda lotada é sinal que está cobrando pouco. Sobe. Sobe para 190, 200, 220. Meu Deus, mas ninguém cobra 220 no alongamento. Você cobra. Você cobra, você é a boa. Sobe esse preço. Só suba esse preço se a sua agenda estiver lotada. Mas se estiver lotada, vai com firmeza. Sobe esse preço. Começa subindo para as clientes novas, dá condição especial para as clientes antigas. Fala, ó, você que é cliente antiga aqui, o meu preço subiu, vou manter esse preço por enquanto para você. Você sobe para as clientes novas. Quando você sentir que pessoas estão agendando com aquele preço foi validado, aí acabou a condição especial. É o mesmo preço para todo mundo. Você tira o risco das suas costas para subir o preço. Aí o que vai acontecer? Seu faturamento vai começar a subir, vai começar a crescer. Só que talvez antes do seu faturamento crescer com a sua agenda, talvez a sua agenda caia e o seu faturamento se mantenha. Significa o quê? Você está trabalhando menos e lucrando a mesma coisa. Conforme a sua agenda vai enchendo mais, você vai começando a trabalhar menos para lucrar mais. E aí, se a agenda lotar com o preço novo, você vai subir mais. Só que aí que está o pulo do gato. Você vai reinvestindo em qualidade do seu atendimento, qualidade do seu espaço, qualidade da sua cadeira, qualidade das roupas que você usa, mais anúncio. Você vai melhorando, você vai se transformando. A primeira coisa a investir é em você mesmo. Em você mesma, na sua percepção, na sua vivência, na sua aparência, no seu intelecto, no seu conhecimento. Você só consegue se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa até visualmente melhor se você adquire conhecimento. Você precisa adquirir conhecimento. Conhecimento que te leva para o patamar maior. Conhecimento que te faz chegar mais longe, que faz você ter uma visão de mundo maior. Conhecimento. Aí com conhecimento, você vai expandindo e vai investindo. O segredo é você sempre estar plantando, não comer as sementes. Você está recebendo mais dinheiro? Vai reinvestir. Lotou a agenda? Sobe preço. Aí tem um ponto aqui também. Você pode subir a sua tecnologia. Como assim, Humberto, subir minha tecnologia? Tem gente que pensa que para faturar mais tem que ter uma equipe grande de gente fazendo procedimento. Mas eu vou dizer para você, uma das coisas mais difíceis que estão acontecendo no Brasil, no mundo também, mas no Brasil a coisa está mais pesada ainda, é falta de mão de obra. A maior dificuldade das pessoas hoje em dia é contratar mão de obra. É contratar gente que fica, funcionário fica 2 meses, quer sair. Até escritório de advocacia. Eu fiz uma mentoria uma vez que um cara falou, antigamente a gente trazia os estagiários, eles queriam seguir carreira no escritório, queria virar associado. Hoje em dia o estagiário fica 3 meses, quer sair fora. Cabeleireiro então, ixi,
É uma briga para você contratar alguém. Então tem gente que pensa que a única forma de você escalar e crescer na vida é contratando gente. Contratando gente para fazer procedimento. Mas na real, você pode ter uma estrutura mais enxuta se você mudar a sua tecnologia. Por exemplo, você chegou nos seus 10 mil de faturamento, é legal você ter alguém para fazer sua agenda. Então você elimina um monte de trabalho, um monte de ansiedade das suas costas. Você tem alguém fazendo sua agenda, cuidando disso para você. Vai crescendo mais? Contrata alguém, não em tempo integral, mas paga um valor para alguém para pagar contas para você, para fazer coisas. Você vai reduzindo coisas da sua agenda. Claro, você tem um sistema, uma planilha, uma eficiência nessa gestão para você poder conferir. Mas já é alguma coisa. Pega, ensina alguém a fazer compra para você, ou a pôr a toalha para lavar, enfim. Vai tirando coisas das suas costas. E aí o ponto de você melhorar sua tecnologia é o quê? É você estudar. Porque às vezes vai ter um procedimento que vai te pagar muito mais. Por exemplo, eu tenho um mentorado meu, muito amigo meu inclusive, o Dr. Willer, médico. Ele, ele é obstetra e ginecologista. Na obstetria ele até cobrava bem, cobrava 10 mil reais num parto. Mas o ponto aqui é o seguinte, a pessoa ligava para ele, sei lá, de noite, na hora do jantar da sexta-feira, ele tinha que ir lá fazer o parto. E aí, muitas vezes é alarme falso, muitas vezes tem que ficar a noite inteira, o custo de oportunidade é alto, uma atenção muito forte. Aí ele fez cursos, fez pós-graduação no Albert Einstein, ele começou a fazer procedimentos de estética íntima. Um procedimento de estética íntima é 12 mil reais, 20 mil reais, coisa de 30 minutos. O público é diferente também. É um público que paga bem. Conclusão. Conclusão, o que aconteceu? O custo de oportunidade está maravilhoso, a tecnologia nova. Quando eu falo tecnologia nova, é um jeito de fazer. Então, olha só o custo de oportunidade dele. Uma cirurgia de 20 mil, de 12 mil, coisa de 30 minutos. Cara, fantástico. Então, muitas vezes, existe algum procedimento que você não faz hoje, que talvez você vai começar a fazer e vai mudar completamente, vai fazer você faturar 10 vezes mais do que você faz hoje. Você tem que abrir a mente. Porque se você não abre a mente, as possibilidades elas não acontecem para você. Você precisa abrir a sua mente. Pegou? Escreve aí para mim se está fazendo sentido tudo que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é uma baita de uma mentoria essa live, viu? São coisas, conceitos que eu demorei muito para entender, demorei muito para conceber. Muitas vezes você só concebe isso na prática. Quando você vê realmente que, pô, caramba, eu estou dispensando dinheiro. Não estou dispensando dinheiro. Eu estou abrindo minha agenda para oportunidades. Isso aqui faz a diferença. Faz muita diferença. Fez sentido? Escreve aí para mim. Se fez sentido. Aproveitando, se você é nova aqui, eu tenho uma oportunidade para você no meu direct. Vai lá, fala que você estava na live do custo de oportunidade. Eu vou te dar uma oportunidade que pode mudar a tua vida. De graça, sem custo nenhum. Chama lá no direct e fala que você participou dessa live. Vou te dar uma oportunidade de treinar comigo durante um mês inteiro. Não cursinho, mentoria mesmo. Coisa forte. Chama lá, que eu vou te dar essa oportunidade. Tá bom? Além de tudo isso, essas lives ficam salvas aqui no perfil. Ficam salvas por 3 dias. Depois eu vou apagando, vou arquivando, na verdade. E elas vão pro Spotify. O link tá na minha bio. Todas as lives estão no Spotify. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Suelane, muito legal ver você aqui, Suelane. Suelane é das antigas, aluna boa, bateu resultado bom lá atrás. Uma pessoa muito legal. Vamos lá, gente. Para um pouquinho o que você está fazendo. Vamos ter uma conexão juntos. Quero que você pare um pouco o que você está fazendo, feche os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, acalmando tua mente, trazendo sua mente pro agora. Vamos lá.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por mais esse tijolinho nessa grande edificação que a gente está construindo. Mais um dia, mais um passo, mais uma sacada, mais uma live. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui presente. Que esse conteúdo ele venha a ser masterizado na cabeça de cada um e venha a ser principalmente vivido por cada um. Porque isso é o mais importante. Não é só a gente aprender, mas a gente viver, a gente colocar em prática, a gente acreditar, a gente fazer o que tem que ser feito. Que hoje venha a ser um dia maravilhoso, que essa semana seja incrível e que o favor do eterno nosso Deus esteja sempre conosco e faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Sim, Senhor. Faça prosperar todas as obras de nossas mãos. Assim como no Salmo 90, oração de Moisés. Respira fundo. Estica seus braços, sente a energia que vem de dentro de você, a força que você tem aí dentro de você, cerra seus punhos. Fala assim, ó, 2025 é o ano da virada, é o melhor ano da minha vida. Vamos pra cima. Vamos pra cima, o ano não acabou, tem coisas maravilhosas pra acontecer na sua vida. Depende de você. De você. Vamos nessa. Conta comigo, gente. Amanhã a gente tá aqui de novo. Eu aviso o horário lá no grupo, mas provavelmente a gente vai fixar esse horário de 7h30 da manhã. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde que é 7h30. Filhos de férias, né? Enfim, cada hora é uma coisa. Mas estamos aí, firme e forte, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tamo junto, até amanhã. Manda lá o direct pra mim. Você vai receber uma oportunidade gigante, tá bom?